Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos é dada. Mais uma oportunidade que nos é dada através da pastora Márcia. Quero agradecê-la pela oportunidade, pelos elogios que fez a minha pessoa. Muito obrigado, pastora. Também é um prazer conhecê-la. Já havia muito ouvir falar do seu ministério, do seu trabalho. Que Deus continue abençoando a vida da irmã. E que também agradecer o nosso irmão Luiz, né? Na sonoplastia aqui, o nosso sonoplasta. Tá aqui aí nos ajudando, sempre nos incentivando durante poucos anos que nós nos conhecemos. Não é, Luiz? Quase 30 anos. Eu aqui perturbando o irmão Luiz. Luiz, amigo, parceiro. Como a Bíblia diz que é amigo mais chegado que um irmão. Luiz é muito mais chegado que um irmão. Quero também agradecer a Deus pela vida do presbítero Marcelo, que está também por aqui, dos pastores e o cantor de Belém do Pará, é isso? Lucivando Neres e o pastor Márcio. Que Deus abençoe nesta caminhada que Deus tem proporcionado a eles, e que aqui na Grande São Paulo eles possam ser muito bem recebidos, e que Deus possa usá-los para nós aqui em São Paulo ouvirmos palavras de homens de Deus. Muito obrigado por tudo, e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. E sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11, e o versículo de número 22 a seguir. Diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crede que já recebereis, tê-lo-eis. Até aqui. O Senhor Jesus, Ele nos dá a certeza de que tudo que nós crer no nosso coração vai acontecer. A Bíblia disse que Jesus, Ele teve fome, viu uma figueira, vinha com seus discípulos, e naquela caminhada Ele procurou ali no meio daquela figueira fruto. A Bíblia disse que Ele não encontrou. Alguém diz que Jesus sabia que não tinha fruto ali. Eu gostaria de contradizer um pouco isso. Jesus não sabia que não tinha fruto ali. Por que, pastor Edson? Porque ali Jesus não estava agindo com a sua deidade. Jesus não estava no âmbito espiritual. Jesus não estava como Deus. Ele estava como homem. E como homem, ele não tinha o poder de saber que havia fruto ou não. Tanto é que a Bíblia diz que não era tempo de figo. Uma vez que não era tempo, não precisa procurar. Mas Jesus, ele sabia de uma coisa, que a palavra, ela tem poder. A palavra, ela muda. A palavra, ela transforma. Hoje eu entendo quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu entendo que toda verdade, ou todo conhecimento, te traz uma libertação. E Jesus, ele vem aqui, passa por aquele lugar novamente, e Pedro olha para o mestre e diz: mestre, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou desde a raiz.
Jesus olhou e disse: tenha fé em mim. Não. Disse: tenha fé em Deus. Isso é feito. Porque Deus deu essa autonomia, este poder na vida do ser humano. Ele fala, ele colhe. Lei da natureza. Planta-se, assim colhe. E eu consigo perceber que Pedro ficou assim meio que preocupado. Como que isso aconteceu? Jesus disse: se você crer no teu coração, não duvidar no coração, acreditar no teu coração, tudo que sair da tua boca com crença vai acontecer. Não é difícil de entendermos que aí não estava Jesus agindo com a sua deidade, porque ali ele não era 100% Deus. Jesus era 100% homem e tinha que sofrer como homem, porque senão ele não entender, irmão Luiz, o Edson, que se ele viesse como Deus, sofresse como Deus, ele nunca ia entender as minhas dificuldades. O que o senhor está dizendo, pastor Edson? Sim, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se de Deus e sofreu como homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Acabou. Ele não agiu em nenhum momento enquanto estava na terra como Deus. Seria desleal. A Bíblia diz que o Espírito Santo que estava na vida dele é que fazia a diferença na vida dele. Porque os milagres começou, não sei se você consegue me compreender. Os milagres começou após o batismo de Jesus. Quando Jesus ele passou pelo batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, e a partir daí os milagres começaram a acontecer. O que eu entendo, o que eu aprendo? Que enquanto Jesus não recebeu o Espírito Santo, não podia haver milagre. Não podia haver nada. Tanto é que o ministério de Jesus foi 3 anos. E se nós pararmos para ver que com 12 anos, Jesus, ele entra lá na sinagoga, abre-se o livro do profeta Isaías, faz uma leitura responsiva, ensina a todos. E o povo fica admirado com tal sabedoria. E se perguntam: quem é esse aí? Ele lê a passagem do profeta Isaías. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim hoje. Se cumpriu as Escrituras. E a Bíblia diz que ele desaparece. Ele desaparece. E nós encontramos Jesus depois na Bíblia Sagrada, com 30 anos de idade. Eu te pergunto, irmão Luiz, aonde ele estava? Jesus aparece depois com 30 anos. Só que com 12 ele estava lendo pergaminho. Com 12 anos ele estava lendo lá na sinagoga. E agora ele desaparece, aparece com 30. Com 30 anos ele é batizado. Com 30 anos ele vai, recebe o batismo de João Batista. E João Batista diz: eu deveria ir até ti, tu vem até a mim. E deixa-se cumprir as Escrituras. Deixa acontecer o que tem que acontecer. E João Batista batizou Jesus. Quando batizou Jesus, imergiu. A palavra batismo quer dizer imersão, imergiu. Quando ele levantou, diz a Bíblia que o Espírito Santo veio e desceu sobre ele. Foi para o deserto, tentado pelo diabo. Venceu o diabo lá no deserto, porque o diabo sempre perde.
Mas Jesus foi tentado como homem. Porque como Deus, ele não podia ser tentado. Às vezes o que falta em nós é conseguir entender que Jesus como Deus não podia, Luiz, ser tentado. E ele é tentado como homem. Daí eu te pergunto, aonde Jesus estava dos 12 aos 30 anos, 29 anos e meio? A Bíblia responde que ele estava trabalhando com quem? Com o pai José, carpinteiro, aprendendo que tinha que trabalhar. E ele trabalhou. Por isso que Jesus é considerado Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ficou famoso. Aquele menino cresceu fazendo carpintaria, endireitando madeira torta. O que eu quero dizer? Você pode ser endireitado por Jesus ainda hoje, porque mesmo sendo Deus, ele age como carpinteiro na tua vida. E ele aparece, e ele diz aqui, como homem, tenha fé em Deus, porque se você tiver fé em Deus, os milagres vão acontecer. Se você estiver acreditando, Deus vai realizar o milagre. Por quê? Porque o milagre de Deus é quando você age por fé. Interessante. Agora Jesus, após o batismo, a Bíblia diz que aí ele começa a fazer milagres, porque o Espírito Santo de Deus fazia o milagre através dele. Eu costumo dizer que Deus precisava de um corpo. Ele precisava sempre de um corpo. Precisava de uma mulher, que foi Maria, que gerou Jesus através do Espírito Santo. Mas Jesus nasceu, viveu como homem. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos, poxa vida, eu sou tão falho. Nós dependemos do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Nesse exato momento, você que está me ouvindo, o Espírito Santo, ele está falando com você. Sabe por quê? Você depende dele. Você é homem. Você é humano, é ser humano. Você vai continuar errando, sim. Você vai falhar, sim. Mas o Espírito Santo é que te dá força para você levantar. Jesus está dizendo isso para Pedro: Pedro, eu não estou operando isso aqui como Deus, não. É aquilo que você crê, que você acreditar, você vai liberar uma palavra e vai acontecer a lei da natureza. E Jesus começa a fazer milagre a partir de 30 anos. 3 anos de ministério. A Bíblia diz que não colocou tudo, porque não caberia todos os milagres que Jesus fez em 3 anos. O que eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã? Você pode, em nome de Jesus agora, fazer milagres acontecer na tua vida. Precisamos mudar de posicionamento, pensamento. A nossa memória, a nossa mente precisa de mudar. E quando nós mudamos, conseguimos olhar de uma outra forma, de uma outra maneira, o poder de Deus se manifesta. Não precisa de mais nada. Você não precisa de se matar. A Bíblia disse que não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Quando teu entendimento é mudado, as coisas mudam também. Queridos, veja bem, Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Existem pessoas que vivem a vida inteira com mente de galinha. Sabe, irmão Luiz? Sabe, pastora Márcia?
Pessoa a vida inteira com mente de galinha, quando eles são águias. Deus está dizendo voa, Ele está dizendo não posso. Eu sou galinha, está com a mente olhando para baixo a vida inteira, ciscando. Dom de galinha. Dom de galinha, pastor. É sim, dom de galinha. Junta, mas espalha com o bico. Tem facilidade de juntar, mas espalha com facilidade. Diz que o naturista chegou no amigo dele e viu dentro de uma gaiola, dentro de um cercado, um pássaro diferente dos outros. E ali era um local que tinha galinhas, muita galinha. E de repente, pastores, Luiz, amigo, aquele homem chegou e falou assim: você tem uma águia ali. O indivíduo falou: não, é uma galinha. Daí o naturista falou: não, é uma águia. O cara que criou falou: não, é uma galinha. O que aconteceu? O naturista falou: olha, eu aposto com você que se ela conseguir ver a imensidão que existe para ela voar, ela vai voar. Pegaram-se uma aposta. O naturista e o dono do cara que formou, que fez da águia, pensar que ela era a galinha. Levou num determinado lugar no morro, baixinho, e soltou a águia. O naturista disse: voa, águia. A águia, ela falou: não posso voar, porque eu sou galinha. De novo, pegou, jogou a águia para cima, e a águia olhava para baixo e dizia: mas eu sou galinha, eu não posso voar. E de repente, o dono daquela águia que era galinha, ele falou: não falei para você? Eu não disse para você que não ia voar? Eu não falei para você que não ia voar? Ele falou: deixa eu tentar mais uma vez. Tudo bem, tenta. Ele foi no morro bem alto, muito alto, e lá de cima ele pegou, pastores, aquela águia que pensava que era galinha, jogou ela lá de cima, e a águia começou a cair. Chegou o momento que a águia pensou: eu tenho asa. Abriu as asas, que se eu não abrir as minhas asas, eu vou bater lá embaixo e vou morrer. De repente a águia, quando ia bater no chão, a águia abriu as asas e saiu voando. Voando, e viu que o universo era lindo, maravilhoso. O universo era muito lindo. E ela saiu voando. Pastor Edson, o que você quer dizer com isto? Eu quero dizer que tem muita gente fazendo de águia virar galinha. Tem muito crente que poderia estar grande, crescendo, mas está pensando como galinha. Ensinaram que ele é uma galinha, então ele vive como galinha. E está dizendo: tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, porque você não é uma galinha, você é uma águia. Você não é uma galinha, você é uma águia. E o crente está dizendo: eu sou uma galinha, eu sou uma galinha, eu sou uma galinha. E Jesus está dizendo: você é águia, você é águia, você é águia, você é águia, você é águia. E eu digo para você nesta manhã, nessa tarde, que você não é uma galinha, você é uma águia. Abra as tuas asas espirituais e comece a voar, porque Deus te chamou para você voar. Deus te chamou para você vencer. Tem muita gente, pastor Luiz, pastor Márcio, né, pastor Márcio, lá do Belém do Pará. Tem muita gente querendo dizer para nós, pastores, que nós somos galinha. E nós estamos dizendo: nós somos águia. Nós viemos para fazer a diferença. Deus disse na sua palavra que aqueles que são certamente cansarão, os jovens se fatigarão, mas que esperam no Senhor voarão como águia, voarão como águia, voarão como águia. Você, crente, pode voar como águia. Quem sabe tem alguém te amarrando aí onde você está, mas Deus está dizendo: eu te libero e vai voar como águia, vai voar como águia, porque Deus pode fazer. Jesus disse para Pedro: tenha fé em Deus. Declare:
fale, profetize, determine, porque fazendo assim, o nome de Deus será glorificado. Fazendo assim, a glória de Deus estará sobre a tua vida. E tanto é que Deus sempre, quando aparece na visão, ou é águia ou é leão. Ou águia ou leão. Por quê? Atitude. A águia voa alto e o leão tem atitude. Deus te chamou para ser leão. Deus te chamou para ser leão. Não está entendendo não, crente? Deus te chamou para ser leão, voar como águia e ter atitude de leão. O que é isso, irmão? A Bíblia diz que o justo é intérprete como leão. Intérprete quer dizer, ele não tem medo de nada. Pode apontar uma arma para o leão e se não sair uma bala, o leão te pega. Se tiver com a ferramenta enferrujada, o leão te pega. Intérprete como leão, a Bíblia diz em Provérbios. E aqui continuando lendo, diz assim: porque em verdade eu vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo. Jesus não disse algumas coisas. Tudo que você disser, lhe será feito. Eu sou meio polêmico, mas eu louvo a Deus por isso. Alguns anos atrás eu estava numa igreja e ouvi um pastor pregar tanta dificuldade para o povo. Eu nunca tinha visto tanta dificuldade. Eu falei: Deus, eu não vou sair daqui de dentro por educação, mas eu não acredito nisso. E o pastor, quando terminou de ministrar, aquela ministração toda, falaram para ele que eu pregava. E ele chegou em mim e me chamou de santo. Pensa bem. Disse: santo, você prega? Me falaram que o santo prega. Eu falei: o santo fala. O santo fala alguma coisa. E ali naquele momento nós marcamos um dia para me pregar na igreja desse pastor. E eu fui. E quando cheguei ali na igreja dele, eu disse: Deus, eu vou pregar para ele. Vou pregar para ele, Deus. Eu nunca preguei para uma pessoa só, Luiz. Mas naquele dia eu ia pregar para ele. Eu estava com raiva. Mas não era raiva dele, não. Era raiva da maneira que foi ensinado. Falei: Deus, precisa de mudar. Porque eu sou águia, não sou galinha. Sou leão, não sou. Eu não sou um bichinho porque eu sou um leão. Deus disse que eu sou leão. Moral da história. Pregamos. E quando terminamos de pregar, para um pastor que pregava só enfermidade, todos na igreja dele foram curados após o término da ministração. O que eu quero dizer para você? O membro é o que o pastor ensina. O membro é o que o pastor prega. Outra, você, pastor que me ouve, onde você estiver, você tem uma responsabilidade. A Bíblia diz: procura conhecer o estado das suas ovelhas e coloca o coração no teu gado. Se você tem ovelha fraca, faz um check-up aí. Será que você não está ensinando algo para ele que está deixando ele fraco? Será que você não está fraco também, pastor? Vamos mudar o nosso CD. Vamos declarar que nós somos fortes, porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Pastor, mas eu estou sofrendo. Mas diga que você é forte. Paulo diz: não andamos por vista, mas andamos por fé. E a fé me faz ver que eu sou forte. Você está passando por provação? Não, eu já estou com a vitória na minha mão. Por quê? Porque a fé me faz ver que eu já estou com a vitória. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas a fé me faz ver que eu estou. Ai, que mento nasce a manga cheva andai. É assim, de tudo que você disser. É assim que acontece, queridos. Daí eu ensino a igreja a ficar vivendo uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida de doença. Os crentes aprendem a viver desse jeito. Acredita que tem que ser assim. Os tal de cara de misericórdia, mas negam a eficácia da fé. Tem cara de misericórdia, irmão Luiz. Tem cara de misericórdia, meu pastor, mas negam a eficácia da fé. A fé ela é agressiva.
A fé diz que você tem mesmo quando você não tem. Eu outro dia estava pensando comigo, como eu consigo entender que eu vou para o céu e não consigo entender que o Deus que me leva para o céu tem poder de me tirar dessa situação. Eu não entendo. Me desculpem os pastores, mas eu não entendo. Eu consigo acreditar que vou morar no céu, mas não consigo acreditar que Jesus pode curar o paralítico. Eu consigo acreditar que vou para o céu, mas não consigo acreditar que Jesus pode curar o canceroso. Eu consigo acreditar que vou morar no céu, mas não consigo acreditar que Deus pode abrir porta para o desempregado. O que é isso? É inversões de valores. Estamos invertendo o valor da palavra de Deus. Olha o que ele disse: tudo que você disser, crendo com o teu coração, assim será feito. Será que Deus mentiu? Eu me preocupo, será que Deus mentiu? Quando Tito 1 e 2, irmãos, diz que Deus não mente. Se ele falou, está falado. Numa das minhas apostilas, há algum tempo eu escrevi que Deus, ele não se move pelos teus problemas. Deus não se move porque você está chorando. Deus não se move porque você está em provação. Não. Deus é insensível nesta área. Pastor Edson, heresia não. Deus se move pela palavra dele. Se você crê, as coisas acontecem. Se você crê, o milagre acontece. Deus se move pela palavra dele. Foi ele que falou. Então ele vai fazer. É o compromisso de Deus com a palavra dele. Compromisso de Deus com a palavra dele. Sabe por que eu vou para o céu? Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Sabe por que eu vou para o céu? Porque Deus está comprometido com a palavra dele. E ele não pode negar a palavra dele. Oh, aleluia. Não, eu quero te impactar. Você aí do outro lado, eu quero te impactar. Eu quero que você saia crente, entendendo que Deus vai se mover pela palavra dele. Porque foi Jesus que disse: tudo que eu disser vai acontecer. Alguns anos atrás, eu ia descendo a rua de um bairro daqui de São Paulo. Eu encontrei com o pastor Aguinaldo. Chamo ele de pastor risadinha, porque eu nunca vi tanta felicidade naquele camarada, sempre rindo. E eu cheguei para ele e falei: tudo bem, irmão Aguinaldo? Tudo bem? Ficamos felizes, porque está tudo bem. Ele falou: só tem um probleminha, irmão Edson. Eu falei: qual? A minha sogra está acamada, está doente e não pode andar. Falei: então vamos lá orar. Entrei na casa do pastor Aguinaldo e ela estava lá, deitada no sofá. Os filhos estavam em volta dela, todo mundo em volta. Falei: agora então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu ministro cura na vida da tua filha. Amém. Olhei para aquela irmã e disse: a irmã está curada em nome de Jesus. Ela olhou para mim e disse: irmão Edson, eu estou paralítica, não posso andar. Irmãos, eu pensei que eu deveria ter aberto um buraco para entrar, porque ali era difícil. Ela disse que estava paralítica. E eu falei: mas a senhora está curada no nome de Jesus. Daí ela tentou levantar. Eu falei: a senhora está curada. E o medo foi entrando. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo é a arma do diabo para fazer você desacreditar que Deus vai fazer um milagre. E eu falei: a senhora está curada. E a voz foi abaixando. A senhora está curada. E a mulher começou a resolver levantar. De repente, o marido dela saiu correndo para levantar a irmã. Quando ele foi levantar, eu gritei: a senhora está curada no nome de Jesus.
Ela falou: irmão Edson, eu tenho câncer. Paralítica, câncer. Eu falei: mas ela está curada no nome de Jesus. Eu vou também, eu estou com a mão atrofiada, não posso abrir. Tive um derrame. Eu falei: ela está curada. E agora? Aonde fica a palavra de Deus? Será que Deus ia me decepcionar agora, irmão Luiz? Será que Deus ia me decepcionar agora, irmãos? E agora? O que fazer? Eu só sabia dizer: está curada. Daí o marido tentou pegar ela e eu gritei: não! Ela está curada no nome de Jesus. A fé de Deus entrou no meu coração e eu comecei a gritar: está curada, está curada, está curada, está curada, está curada. A mulher levantou a primeira perna, abaixou do sofá, colocou no chão, levantou a segunda perna. O marido pegou a mão dela, levantou ela. E eu gritava: está curada, está curada, está curada, está curada, está curada, está curada. Ela foi, deu o primeiro passo e eu dizia: está curada, está curada, está curada, está curada, está curada. Ela deu o segundo passo, eu falei: está curada, está curada, está curada. Ela deu o terceiro passo, as mãos se abriram. Deus curou aquela mulher dentro da casa dela. Os 6 filhos voltaram para a igreja. O nome de Deus foi glorificado. 2 semanas depois, Aguinaldo pegou a sua sogra, levou até o médico. Chegou no médico, fizeram um check-up, porque ela estava com câncer. Mas a Bíblia diz: porque em verdade eu vos digo que tudo que disser e crendo com teu coração, assim se fará. Queridos irmãos que me ouvem nesta tarde, eu quero te dizer uma coisa. Aquela mulher, quando fizeram o check-up dela, o doutor veio e deu um grito, disse assim: milagre! Ela perguntou: o que é milagre, doutor? Ele disse: o teu câncer desapareceu. Eu quero dizer para você que me ouve: o teu Deus ainda faz, o teu Deus ainda liberta, o teu Deus tem poder. Aquela mulher foi curada do câncer, foi curada da paralisia. Aquela mulher foi liberta e o nome de Deus foi glorificado. Sabe por quê? Porque ele disse: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Eu disse que ela estava curada e ela foi curada. Você, aonde tiver, pode ser liberto pelo poder da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso eu vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede, recebereis. Ele não disse que você vai receber amanhã, a semana que vem. E você recebe hoje. Você pediu? Pedi, irmão, mas até agora começa a louvar. É o segredo. A oração, ela é um bolo. Então você coloca os ingredientes e vai colocando ingrediente até que o bolo se forma. É isso que eu quero te dizer. Você já orou? Já pediu? Já? Então agora comece a glorificar a Deus por aquilo que você já crê que é teu. É um ato de crer, é um ato de fé. Você não glorifica que você é salvo? Ah, eu glorifico a Deus que eu sou salvo. Daí nós pregadores chegamos no trabalho: quantos são salvos aqui? Daí todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque ele crê que ele é salvo. Então você pode crer pela fé que você já está curado. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença dos pastores e dos irmãos que estão orando por mim. Obrigado.